Olá, irmãos e amigos. Eu sou Fábio Oliveira, discípulo de Cristo Jesus. Estou aqui para convidá-los para o próximo Instruindo ao Vivo. O nosso Instruindo dessa vez, Instruindo e Consolando. Lembrando que o Instruindo é um evento que nós fazíamos do Rio de Janeiro. Alguns irmãos se juntavam para instruir uns aos outros e tem sido de grande edificação. Perguntamos por que, então, não podemos compartilhar de forma virtual para mais irmãos. E aqui estamos, convidando todos vocês para estar conosco no último sábado do mês de junho, dia 27 de junho de 2020, às 15 horas, 3 horas da tarde. Anote aí na sua agenda. E eu disse estamos porque eu não estou sozinho. 5 fiéis irmãos, amados irmãos em Cristo, que estão aqui comigo para anunciar esse evento que vai acontecer no último sábado de junho. São eles. Começar aqui dos que estão mais perto de mim. Eu estou falando de Petrópolis, do estado de Rio de Janeiro, e o nosso irmão Alan Tutan Júnior, falando diretamente de Campinas, do estado de São Paulo. Olá a todos vocês que estão participando e que vão participar desse estudo. Eu quero convidar todos realmente a estarem presentes, participando. Vai ser um estudo fantástico, um estudo muito bom e espero ver todos vocês nesse estudo. Falo aqui de Campinas, São Paulo, para todo mundo, para o Brasil inteiro e muitas pessoas também de outros países que estarão participando conosco deste evento. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Alan. E nós temos o nosso irmão Mauro Francisco, falando diretamente de Curitiba. Mauro, como é que está essa cidade fria aí, Curitiba, Paraná? É fria, como sempre, né, irmão? Mas com o coração muito quente, fervoroso e disposto a compartilhar essa mensagem grandiosa de Deus, né, com todos vocês, aprendendo junto com esses irmãos também a respeito, né, do consolo no sofrimento, e vai ser uma grande bênção nesse próximo sábado. Então, realmente não percam. Estaremos aqui juntos aprendendo com você essa palavra maravilhosa de salvação de Deus. Que Deus o abençoe a todos. Amém. E saindo de Curitiba, vamos para Salvador, estado da Bahia, nosso irmão Nilton Barreto. Nilton. Olá, Fábio. Olá, irmãos. Muito bom estar com vocês nesta transmissão que será ao vivo no dia 27. E é um tema muito especial, uma carta que tem um contexto emocional muito interessante. E eu espero que todos estejam presentes para aprendermos mais da palavra do Senhor, que é luz para os nossos pés e nos guia nessa jornada. Amém. E saindo, como Alan falou, saindo do Brasil, do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, o nosso irmão Enio Latorre. Enio. Alô, Fábio. Muito prazer estar de volta online, né, com você, com todos. Gostei muito do último que nós fizemos. Eu creio que ouvi bons comentários. E dessa vez, creio que vai ser também uma boa aula, um bom estudo que nós vamos fazer. É um prazer imenso, mesmo estando tão longe, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, compartilhar com vocês e convidar vocês para fazerem parte desse estudo, que de fato é um estudo de muito consolo. E quem é que não precisa de consolo? Ainda mais nesses momentos, hoje em dia, de pandemia. Então, estamos convidando vocês a participarem no dia 27 desse mês de junho. Obrigado, Enio.
e nosso irmão Enio Latorre, do estado de Oklahoma. Ué, ô Alan, tem alguma confusão que a gente fez? Tem de novo Enio Latorre aqui? Acho que vamos ouvir o Enio aí em dose dupla, né? O Enio mais maduro e o Enio chegando a ser maduro, né? Então, é um prazer muito grande termos o Enio Latorre Júnior conosco aqui nesse estudo também. Então, olá a todos aqui, a vocês. Aqui é o Enio Latorre Júnior. Para clarificar, eu sou a versão melhorada, versão mais nova e melhorada. E estamos animados, mesmo sendo um assunto um pouco difícil, né, e pesado, a ideia de sofrimento, mas com ênfase no consolo. E estou animado para participar e estamos animados, todos nós, para podermos interagir e apresentar e conversar com vocês no dia 27. Vai ser um bom tempo juntos. Até então. Obrigado, Enio Latorre Júnior, a versão melhorada, né, do Enio Latorre. Tá certo, Júnior? Isso mesmo, isso mesmo. Também fala do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. E como os irmãos já mencionaram, o tema é consolo no sofrimento. Há consolo no sofrimento? Situações difíceis, momentos de tristeza, doença. Então, eu vou anunciar aqui, vou pedir que os irmãos falem um pouco da mensagem que vai ser ministrada no dia 27, e eu vou chamar já na ordem que a gente vai fazer a mensagem. Enio Latorre, Pai, com Deus de toda a consolação. Lembrando que o nosso tema, as mensagens vão ser baseadas no livro, na carta de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o Enio falando sobre a mensagem desse livro, Deus de toda, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Enio. Novamente, estamos convidando vocês e vou dar uma pequena introdução. Paulo mencionou aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Esse livro é um livro espetacular, como o Fábio já mencionou, o Enio Júnior e todos já mencionaram. Tem um grande valor de consolo. E todos nós necessitamos de consolo, ainda mais em momentos, naturalmente, de sofrimento. E nós vamos verificar que essa carta Paulo escreveu após ser escrita uma primeira carta dura, rígida, entristecida, que deixou muita gente entristecida, inclusive o próprio apóstolo Paulo, a ponto dele mudar seus planos de viagem. Ele estava em Éfeso, pretendia passar pela Acaia, depois subir para a Macedônia, voltar para a Acaia, onde estava Corinto, e aí então ir para Jerusalém, a caminho da Espanha, passando por Roma. Mas a carta foi tão dura, uma carta difícil, a mais difícil no sentido de a mais dura no Novo Testamento, e Paulo se entristeceu e ele então mudou até os planos. Ele estava em Éfeso, no lugar de ir para Corinto primeiro, ele partiu para Macedônia, depois iria então para Corinto, na expectativa de receber ou de se encontrar com Tito, que tinha levado a primeira carta. Mas é uma carta que tem a ver com sofrimento, como nós vamos verificar isso. São várias áreas que nós vamos tratar, certo? A consolo no Ministério da Verdade, pelo Mauro, consolo nas necessidades pelo Enio Júnior,
consolo na fraqueza pelo Newton, consolo na disciplina para arrependimento com Alan Júnior, mas o ponto-chave é o consolo que nós temos. E esse consolo existe por causa da misericórdia de Deus. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É uma carta maravilhosa, é uma carta que dá muito consolo, é uma carta que se aplicou muito naquela situação e vai ficar bem claro nas palestras que nós vamos dar, e é uma carta cuja mensagem se aplica muito bem a nós hoje em dia. Nós precisamos de muito consolo, precisamos de transmitir o consolo ao mundo desconsolado, inclusive nesses momentos de um problema mundial, a pandemia, mas independente da situação, todo mundo sempre precisou de consolo. E isso vem através da misericórdia de Deus pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Até então, você vai se beneficiar muito da mensagem desse livro. Amém. Consolo no ministério da verdade, com nosso irmão Mauro. Mauro, muitas vezes, no ministério do Evangelho, há situações complicadas. E como nós teremos consolo? Sim, Fábio e irmãos. No ministério, como o Fábio mencionou, e o Enio veio falando, que realmente nós passamos por momentos difíceis na vida. Principalmente nesses dias onde muitos dos nossos irmãos têm perdido entes queridos. Alguns nos leitos de dor. Teve um relato de um irmão que me fez que uma das coisas mais tristes é saber que o seu querido, o seu familiar está lá naquele leito, sozinho, numa UTI, sofrendo de dores, ninguém pode chegar até lá, e no falecimento dessa pessoa, só por alguns minutos, poucas pessoas, já saiu aquele enterro rápido, e ele falou da dor, e esse é um dos pregadores. Então, há muito sofrimento, somente nesses dias, no ministério da verdade. E muitas vezes passa aquela pergunta, né? Vem em nós aquela pergunta, ou uma dúvida, que está sempre presente na hora do sofrimento, inclusive no nosso ministério. O porquê disso? Por que acontece? Por que comigo? Por que desta forma? Também na nossa caminhada de fé, temos diversas questões desse tipo que nos cercam. Se estamos servindo a Deus, por que enfrentamos tanta luta, tanto sofrimento? Será que o maior que está em nós não é maior do que o que está no mundo? Vem essas perguntas. E Paulo, realmente, quando traz essa segunda carta, ele falando sobre alguns ataques de alguns falsos apóstolos contra o ministério dele, na verdade. E ele fala do seu sofrimento, entristecido ele e também os irmãos em Corinto. E Paulo estava realmente escrevendo essa carta para falar que no ministério da verdade há consolo. E nós precisamos voltar os nossos olhos à obra de Deus e ver realmente que no ministério realmente vamos ter muitas lutas, sofrimentos, mas quando Paulo abriu essa carta louvando a Deus, ele viu que Deus é um Deus de misericórdia e consolação. Então, o nosso amado irmão Paulo, ao ser questionado, ele busca o consolo em Deus.
E ele até chama Deus de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em sua misericórdia e amor, Deus está ansioso para proporcionar consolo a seus filhos, seja em qualquer circunstância. Qualquer que seja a provação que enfrentamos, nosso Deus, nosso Pai, conhece a situação e oferece consolo necessário. Então o apóstolo Paulo, ele vem nos falando que se estamos sendo questionados, talvez até toda a nossa mente, diante de sofrimento ou ataques contra a nossa fé, Paulo continua falando que Deus é Deus de misericórdia e consolação. E esta consolação e essa misericórdia, ele diz que vem de Deus. Então, o que nós vamos ver durante o próximo sábado é que há consolo no ministério da verdade. Sendo questionado ou não a nossa fé, sofrendo ou não, nós precisamos estar firmados na verdade. Portanto, há consolo em ficarmos na verdade. E há consolo no ministério da verdade. E que Deus possa, continuar nos abençoando, nos consolando, para que com essa consolação possamos consolar aqueles que sofrem também. Como muitos estão sofrendo. Como o Enio Pai falou agora há pouco, muitos em nosso meio estão sofrendo com perdas, doenças e ataques em suas mentes, com algumas perguntas. Por que eu? Por que isso acontece comigo? Mas precisamos lembrar que temos um Deus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E que Deus nos abençoe nessa jornada juntos. Amém. Obrigado, Mauro. Só dessas duas mensagens eu já quero estar lá no dia 27, para aprender. Precisamos sempre desse consolo vindo do Pai de misericórdias. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo também fala que há consolo nas necessidades. Isso mesmo, Júnior? Isso, sem dúvida. Quem não sabe que esse mundo está numa bagunça, né? É só uma questão de grau. Está todo mundo aí sofrendo com dificuldades de um jeito ou de outro. E, inclusive, agora com alguns agravantes aí, com a pandemia e assim por diante. Temos muitas dificuldades, mas a história bíblica, o que Deus está criando, ou recriando, é uma comunidade, são indivíduos transformados pela presença de Deus, que vão se relacionar de uma maneira diferenciada, que vão então fazer uma comunidade diferenciada, que a gente chama de igreja. E uma das bênçãos de estar nesta comunidade é que somos pessoas que estamos sempre visando refletir a misericórdia de Deus, consequentemente o consolo de Deus. Porque é uma misericórdia que consola. E quando estamos nessa comunidade, consolando, sendo consolados por Deus e, consequentemente, então, podendo consolar um ao outro, no assunto de necessidades, se torna mais óbvio ainda a necessidade e como fazer isso, inclusive em termos financeiros. Um versículo que eu gostaria de destacar aqui, que nós vamos abordar com mais detalhes, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Parece que, aparentemente, na mente de Paulo aqui, ele ressalta vários detalhes que fazem parte da progressão de fé. Ele fala sobre a ideia de conhecimento, dedicação, amor, mas ele também inclui nisso a
o privilégio de contribuir e ajudar as pessoas em necessidade, consequentemente refletindo o consolo que Deus tem mostrado por nós. Vivemos de uma maneira que reflete isso e mostramos consolo às pessoas. Então, contribuir, ajudar nas necessidades, prestar atenção nas necessidades das pessoas ao nosso redor, contribuir para essas necessidades, ter uma presença ali que traz um melhoramento, isso tudo é uma expressão de fé, um privilégio que podemos, então, refletir o consolo que Deus dá por nós, consolamos uns aos outros, inclusive nas necessidades. Então, vamos ver isso em mais detalhes quando a gente se reunir no dia 27. Obrigado, Júnior. Muito bom aprender também que há consolo nas necessidades. E outro assunto que Paulo trata é deste tabernáculo, este corpo que nós temos, né? Muitas vezes fraco. Milton, há consolo na fraqueza? Exatamente, Fábio. Como todos os irmãos estão falando, esta é uma carta que tem um contexto emocional muito importante para a vida do apóstolo Paulo, que inclusive já havia escrito para esta igreja em lágrimas, como ele diz no capítulo 2, versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas. O contexto desta epístola realmente é consolo e sofrimento. Esse é o teor dessa epístola. E Paulo faz muitas reflexões que abordam todas as áreas que os irmãos mencionaram, seu ministério pessoal, mas são reflexões de um homem que se encontrava intranquilo, porque ele não encontrou, no capítulo 2, versículo 14, ele não encontrou o irmão em Troade, com quem ele esperava ter notícias, né? O irmão Tito, melhor dizendo, é 2,13. Mas é interessante notar que Paulo, logo depois de ele falar de intranquilidade em seu espírito, ele vai dizer no versículo 14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O sofrimento não é igual à derrota. Sofrimento não é igual à derrota. O sofrimento tem uma utilidade. Eu creio que tudo isso vai ficar claro no dia 27. De todas as reflexões que Paulo faz no meio da intranquilidade, no meio do sofrimento, uma delas é sobre este tabernáculo. Este tabernáculo que é o nosso corpo, onde nós moramos temporariamente. Esta tenda, esta barraca de camping, né? Esta barraca de camping, que é uma morada passageira, é uma morada para ser usada por alguns anos, mas nós temos uma morada eterna. No capítulo 5, Paulo vai dizer que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E esse é um fato bíblico. Este tabernáculo vai se desfazer numa hora ou outra. Esse vírus que chegou para todo mundo é mais uma evidência da fragilidade e do fato de que esse corpo é temporal. Ele vai chegar a um fim. Ele tem um prazo de validade, né? Não sendo por causa de um vírus, mas por outras razões, esse corpo tem um prazo de validade. Porém, o triunfo, a vitória cristã, neste caso específico, se baseia no fato de que nós temos da parte de Deus um edifício feito não por mãos, eterno nos céus. O cristão tem uma esperança que lhe dá consolo,
que lhe dá coragem, que lhe ajuda a enfrentar, inclusive, situações desta natureza que estamos experimentando nestes dias. Então, no dia 27, falaremos um pouco mais sobre isso. Obrigado, Newton. Obrigado por essa palavra de consolo sobre a nossa fraqueza. Há consolo na nossa fraqueza. Como você mencionou, Paulo, ao escrever, estava, de certa forma, não tranquilo, né? Intranquilo, e muito se dava por uma disciplina que ele teve que até escreveu uma carta assim para a igreja em Coríntios. E há consolo quando somos disciplinados e essa disciplina gera um arrependimento? Alan? Sim, existe este consolo, graças a Deus. O nosso tema nesse sábado, dia 27, será exatamente este. É o consolo na disciplina para o arrependimento. E como temos falado nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta bem pessoal, né? Bem pessoal de Paulo. E ele, então, abre o seu coração para aquela igreja e para nós também, agora hoje, não é? Revelando algumas dificuldades que ele tinha experimentado. E vamos falar sobre isso nesse estudo. Ele havia sido, acredito eu, duramente criticado pelos coríntios, porque ele havia mudado seus planos, não é? Aparentemente não havia cumprido a sua promessa de fazer uma visita. Também ele fala um pouquinho sobre algumas dificuldades que ele e seus companheiros experimentaram na província da Ásia, e até dificuldades tamanhas que fala que ele havia até mesmo perdido a esperança de vida. E também o apóstolo Paulo fala sobre um problema de oposição à sua autoridade apostólica. Talvez um dos membros lá, talvez um dos que estavam na frente do trabalho, precisava ser disciplinado. E isso trouxe uma tristeza muito grande para o apóstolo Paulo, não é mesmo? Como traz para nós também hoje. E nós vamos falar, então, especificamente dos capítulos 2, mais dos versículos 5 a 11, e vamos falar também do capítulo 7, com este tema, consolo na disciplina para o arrependimento. Vamos falar um pouco sobre disciplina na igreja. E vamos ver que disciplina tem a ver tanto com esforço, um atleta que é disciplinado, não é? Ele é um atleta esforçado. Ele precisa fazer certas coisas. E disciplina tem a ver também com punição. Um pai que disciplina seu filho, por exemplo, por ele ter desobedecido. Então, nós vamos falar um pouco sobre disciplina e como esta disciplina, se bem feita, produz arrependimento. E como este arrependimento traz, então, consolo para todos. Consolo para aquele disciplinado, consolo para a igreja toda e consolo para o mundo. Nós vamos falar um pouco de como uma disciplina bem feita traz esse tipo de arrependimento. Vamos falar um pouco também sobre tristeza segundo o mundo, no capítulo 7. O que significa isso? Vamos falar um pouco também sobre tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento. O que significa arrependimento segundo Deus? Esse é o nosso tema, então, neste estudo sobre consolo. E eu espero que você esteja presente, esteja lá,
para aprendermos juntos dessa grande carta do apóstolo Paulo. Amém. Obrigado, Alan. Então, há consolo no sofrimento. Já deu para perceber que há consolo no sofrimento e esse consolo vem de Deus, do nosso Pai. Espero todos estejamos lá. Convidamos novamente os irmãos e amigos que estão assistindo esse convite para o dia 27 de junho, às 15 horas, ao vivo, a transmissão no YouTube, no canal Comunhão ORG, Comunhão sem acento. Colocar youtube.com/Comunhão ORG. E aí a live vai aparecer no dia 27, a gente fazer essa transmissão do Instruindo ao Vivo, com o tema Consolo no Sofrimento. Estaremos lá, irmãos? Amém. Com certeza. Se Deus permitir. Deus abençoe a todos nós nesse dia. Um abraço a todos. Amém. Prazer vê-los naquele dia. Isso. Prazer estar com todos vós. Vamos estar presentes.